Então, vou começar ali, gente, falar sobre polímeros, materiais poliméricos, tá? Na parte ali, eu vou começar a falar sobre os materiais, principalmente os polímeros sintéticos, né? Então, vou focar ali nessa parte aí. Bom, o que acontece, né? Geralmente, o pessoal, quando a gente fala polímero, já remete ao polímero sintético. Não, existe esses dois tipos, né? Vamos dizer assim, ali a ocorrência que ele diz, né? São os polímeros naturais, também são polímeros, tá, pessoal? Vamos dizer assim, ligações entre hidrocarbonetos que existem na natureza, né? A maior parte deles são polímeros mesmo, né? Então, o próprio petróleo, vamos dizer, que ele é natural, né? Ele é um material polimérico, tá? A gente tem a borracha, a borracha natural ali da seringueira, por exemplo, né? O látex natural é uma borracha, né? O algodão é um polímero, a madeira é um polímero, né? O couro é um polímero. Ali, como tem aqueles exemplos ali, tem tantos outros, né? Até proteínas e coisas que a gente tem no corpo. Eu tinha até comentado com vocês também desde a primeira aula que a nossa pele também, né, é um polímero. Então tem bastante polímeros naturais por aí, tá? Assim como a gente criou, né, ao longo do tempo pela necessidade mesmo de uso, os polímeros sintéticos, tá? Também dentro de polímero sintético tem inúmeros, tá? A gente tem o poliestireno, tá? Polipropileno, né? Policarbonato, né? A gente tem polímeros, que é o Teflon, por exemplo. Então tem vários tipos, tem o PVC, PVA, né? Vários tipos de polímero aí no mercado também, que são bastante importantes e, claro, cada um tem as suas próprias aplicações, são significativas também. Eu gosto sempre de mostrar, apesar desse dado aqui ser um pouquinho antigo, pessoal, mas ainda ele tá muito válido ele, tá? Eu gosto de mostrar que quem tá, o maior consumidor, vamos dizer, de polímeros no mercado é a indústria de embalagem. A segunda é a construção civil, tá? Isso às vezes a gente não se dá conta, como a construção civil ela exige bastante o consumo de diversos materiais, tá? Inclusive dos polímeros. Então ali, ó, ela só perde, a construção civil acaba perdendo só para a indústria de embalagem, que realmente os polímeros dominam nessa área aí, né? Depois, pessoal, ali na construção civil a gente tem esquadrias poliméricas, a gente tem piso polimérico, existe telha polimérica, existe material de impermeabilização polimérico, né? Existe membranas poliméricas, tá? Existe material de decoração polimérico. Então, é muita coisa mesmo, né? E depois tem outros segmentos no mercado, né? Que a gente pode ver calçados, agrícola, componentes técnicos, enfim, brinquedo, né? Tem bastante coisa por aí. Vou passando aqui, tá, gente? Deixa eu ver aqui, tá, enfim. Então, ali, ó, como é que funcionaria isso, tá, gente? Aí explicando mais ali a questão da transformação, porque vai acontecer uma transformação química, né? Nesse processo todo aí, vou ter que ter um controle para acontecer essa ligação, né? Da minha grande molécula, que seria a minha macromolécula, tá? Tudo vai partir, então, claro, de uma matéria-prima, em primeiro lugar, tá? Eu vou ter que escolher uma matéria-prima muito boa, muito rica de hidrocarboneto, tá? Por exemplo, qual é a nossa grande matéria-prima para os polímeros? O petróleo, né? O petróleo ele tem muitos hidrocarbonetos, ele tem muito carbono, né? Então, é tudo que a gente precisa, vamos dizer, para fazer passar pelas gerações petroquímica e tudo, né? Fazer ali as quebras dessas moléculas até transformar efetivamente num polímero.
Ah, quer dizer que só o petróleo, então, pode ser a nossa matéria-prima? Não, existe outras possibilidades de matéria-prima. Tanto que a gente está vendo hoje que tem polímeros, até sintéticos, que eles são biodegradáveis, né? Que às vezes vem de outras fontes, mandioca, coisas assim, né? Pode vir também do metano, que é o gás metano, pode vir de carvão, pode vir, pessoal, de fontes onde existe o hidrocarboneto. Então, imagina a quantidade de fontes que poderiam ter para a produção desse polímero. Ah, por que se usa então petróleo? Petróleo é porque tem muita quantidade, tá, desse material que a gente precisa, que é o hidrocarboneto. Ele é muito rico, tá? E tu consegue em grande quantidade para produzir em grande quantidade também esse polímero sintético. Não adianta ter, às vezes, uma matéria-prima alternativa que ela não existe em grande quantidade para fornecer, né? Para a fabricação desse material. Então vamos ver aqui, ó, algumas características. Se quiser me interromper a qualquer momento, pode me interromper, tá, pessoal? Uma das grandes características dos polímeros ali, ó, os polímeros apresentam alto peso molecular, tá? Isso quer dizer o quê? Eles têm grandes moléculas. As moléculas são grandes, tá? As moléculas são tamanho significativo, é isso que eu quero dizer, tá? Alto peso molecular, pessoal, não quer dizer que ele seja pesado o material. Quer dizer que a molécula é grande e no tamanho de uma molécula, ela em si é pesada para ela, tá? Mas o material em si, se a gente pegar um polímero, um pedaço de polímero, ele é leve, tá? Então a gente pode dizer que os polímeros, eles têm alto peso molecular, porém tem baixa densidade, tá? Porém tem baixo peso, né? Fisicamente eles são leves, tá? Mas as moléculas são grandes internamente. Então existem macromoléculas dentro deles. Ah, uma coisa importante também, ó, esse peso molecular ele é maior quando o polímero está em estado sólido, né? Por exemplo, assim, o polímero poderia estar no estado líquido, pode ter polímero líquido, eu posso ter um polímero no estado de cera, pastoso, alguma coisa assim, tá? E existe polímero no estado sólido. O sólido, em relação ao líquido e o pastoso, ele tem maior peso molecular, tá? Então, quanto mais sólido ele é, maior o peso molecular dele. Aqui entra uma partezinha aqui, pessoal, mas não é nada de preocupante, tá? Não precisa se preocupar com isso aqui, porque ele anda um pouquinho na parte ali de química, tá? Que ele fala o seguinte, ó. Da onde que vem, por exemplo, o polímero polietileno, que é o polímero mais vendido, mais conhecido no mundo, tá? Mais fabricado. Ele vem do etileno. Então a gente tem o gás, é um gás etileno, tá? Então ali, ó, o gás etileno, ali ele tá na forma de monômero. Esse monômero, pessoal, até aquele primeiro momento ali, ele é uma molécula estável, tá? Isso quer dizer que se ele tiver no ar, esse gás, ele não vai se ligar a nada. Ele tá bem, ele tá estável, ele tá equilibrado, tá? Por que ele tá equilibrado, pessoal? Porque eu tenho ligação carbono e hidrogênios. Então eu tenho hidrocarboneto, beleza? O que mais que eu tenho? A ligação, quantas ligações cada carbono me possibilita? 4. Né? Então eu tenho 4 elétrons na última camada para ligar. E ele efetivamente faz 4 ligações. Ele faz 2 ligações com os hidrogênios e ele usa 2 ligações para ligar com o mesmo elemento. Ó, ele usa 2 ligações para ligar com outro carbono. A gente chama essas 2 ligações, tá, pessoal, de ligação saturada. Então ele faz ali a ligação saturada dele com o outro carbono, tá? E cada hidrogênio tem a possibilidade de fazer uma ligação. Então, ele está fazendo, cada um deles está fazendo uma ligação. Então, ele tem equilíbrio, tá? Só que para fazer o polímero, até aí ele é um gás. Ele não é um polímero que eu posso utilizar, né? Então, eu quero transformar esse gás aí, etileno, num polietileno, né? O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que quebrar essa molécula estável. Eu vou ter que transformar ela em instável, tá?
Onde, quando e como isso? Através de um reator. Reator, pessoal, é como se fosse um ambiente controlado, fechado, tá? Controlado. O que que seria controlado? Eu consigo controlar temperatura e pressão interna, tá? E essa temperatura e pressão é diferente da temperatura e pressão atmosférica, tá? Além disso, para quebrar, né, uma molécula estável, eu preciso de uma coisa chamada de catalisador, tá? Então é uma outra molécula, é um outro elemento químico que eu coloco, que ele vai fazer a quebra dessa ligação saturada. Então ele vai focar ali ó, em quebrar essa ligação saturada. Que está nesse segundo momento aqui, ó, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ó, nesse caso aqui, ó. Ó, o que vai acontecer? Esse Rzinho aqui, tá? Ele é o próprio catalisador. Ele é o R do catalisador, tá? Então é o radical do catalisador. Ele vai ser adicionado mais temperatura e pressão no ambiente controlado. Aí vai acontecer isso aqui, ó, pessoal. Eu vou ter um mero ativo, tá? O que é um mero ativo? Olha só. Essa molécula aqui, ela tá instável. Instável. Por quê? Tá faltando uma ligação ali, ó. Tem um carbono que está fazendo 4 ligações, ó, 4 só que esse aqui não fez 4, esse outro carbono aqui não fez 4. Olha, ó, tem um elétron ali faltando, ó. A gente chama de elétron não emparelhado, tá? Ou sítio ativo, ou seja, tem um elétron querendo ligar a outra molécula, tá? Por isso ele se chama de mero ativo, tá? No momento que entrar mais moléculas e forem quebradas pelo catalisador, ele vai emendando meros, tá? Por isso que tem também sempre penduradinho ali, ó, o catalisador, porque aquilo ali mantém a molécula aberta para dar a possibilidade de ligações. Esse tipo de polimerização, isso aqui é um processo de polimerização, tá? Isso aqui é uma polimerização por adição, tá? Que eu vou adicionando moléculas, vai quebrando a molécula, tá? Vai se transformando em mero ativo e vai emendando. Então aqui mostra como é que seria essa ligação por adição aqui, ó. Né? Ó, eu tenho aqui meu mero ativo, ó. Vou adicionando o monômero na reação, ó, sempre com o catalisador pendurado ali, né? Ó, e ele vai abrindo essa molécula e vai emendando, tá? O que vai dar como resultante isso aqui, pessoal? Ó, ele vai resultar no meu polímero, polimeros, vários meros, tá? Então aqui, ó, isso aqui seria a representação de um mero, uma unidade de mero, que é o quê? Carbono, carbono, hidrogênio, 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 hidrogênio. Isso aqui é um mero, que tá ali marcadinho ali, tá? Então eu tenho várias repetições desse mero nessa molécula de polietileno, tá? Então aí vem esse nome do polímero, né? Polimeros, vários meros, tá? Então ali que vai essa situação. Só vou apagar isso aqui, pessoal, para não ir para outra página ali certinho. Vou pedir, peraí. Então aqui, pessoal, isso aqui é uma reação bem básica, tá? Não se assustem com a questão de química, vocês não vão desenhar essas reações, isso aqui é mais para o entendimento, tá? Então não se aflijam com essa questão aqui destas ligações, tá? Só para entender como é que funciona, né? Isso aqui, tá? Então esse aqui é um dos polímeros ali bastante conhecidos no mercado. Aqui eu não vou chegar a explicar de novo, porque acontece a mesma coisa, tá, pessoal? O que vai mudar aqui, né, é o monômero. O monômero aqui no polipropileno, por exemplo, em vez de ser o etileno, né, ele aqui é o propeno, tá? Pode ser chamado de propileno também, tá? Então, o que acontece? Mesma coisa, ó, se vocês forem olhar, né? Eu só tenho uma configuração química diferente, né? Porque eu tenho um outro gás, o gás propeno, né? Mas ele também tem a ligação dupla carbono-carbono, tá? Mesma coisa, ele vai para o processo de polimerização, vai quebrar aquela ligação dupla, ó. E aí eu vou ter N, ó, tá vendo aqui que ele botou em chaves, ó?
N ligações. Isso aqui, ó, N ligações de quê? Desse mero. Esse aqui é um mero. Ó, N meros. N vezes é repetido esse mero. Tá? Então, N vezes o mero quer dizer que eu tenho o meu polímero formado. Polipropileno. Tá? Ele pode estar representado dessa forma aqui, pessoal, em cima, ou aqui embaixo, ó, tá ligado? Que é a mesma coisa, na verdade. Tá? Ele tem o carbono, H2, dois hidrogênios, ligado a outro carbono, aí tem uma metila na ponta, tá? Então, na verdade, a ligação só tá outro tipo de representação. Mas aqui também é uma polimerização por adição, tá? Vai entrar em reator, vai ter pressão, vai ter temperatura, vai ter catalisador, tá? Porque as coisas não acontecem sem nada, tem que ter tem que ter elementos, né, para acontecer essa quebra, tá? Porque se eu pegar o propeno sozinho, e a mesma coisa ali do eteno, o etileno, se eu pegar sozinho, ele tá estável, não vai acontecer nada com ele. Se eu não botar no reator, vai ficar morrer daquele jeito ali, tá? Então, só pra gente entender. Aí existem algumas estruturas, pessoal. Por exemplo, a gente sabe que no mercado existe vários tipos de polímeros sintéticos. Tem o Teflon, tem o PVC, polipropileno, tá? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Esses dois primeiros ali, ó, o Teflon e o PVC, tá? Tetrafluoretileno, tetrafluorcarbono, posso chamar o próprio Teflon, tá? Qual é a diferença do Teflon, né, para o polietileno, por exemplo? Olha lá, vou voltar rapidinho. Se eu olhar o polietileno, pessoal, aqui, ó, se eu olhar o polietileno, tá? Eu tenho carbono, ó, na primeira, as ligações no meio ali eu tenho carbono, ligação central de carbono, e nas pontas ali eu tenho o quê? Hidrogênio, tá? Então esse aqui é meu mero, né? Se eu olhar o Teflon, eu vou ter a cadeia central de carbono, só que em vez de hidrogênio nas pontas, eu tenho flúor, que é outro elemento químico, tá? Então, o que aconteceu com esse polímero aí, pessoal? Na verdade, ele partiu do mesmo monômero que partiu o polietileno, tá? Voltando de novo, qual é o monômero? É o etileno, tá? O que mudou, então? O que mudou, pessoal, é que no processo de polimerização, tá, dentro do reator, foi adicionado flúor. Tá? Aí esse flúor substituiu todos os hidrogênios que tinham ligando ao carbono, deu preferência de ligação. Só pela mudança no processo, se lembra daquela lógica que a gente tinha na mudança do processo, eu mudo a estrutura interna, né? E isso eu mudo as propriedades, que muda o desempenho dos materiais. Realmente, o polietileno, que geralmente polietileno tem aonde, pessoal? Tem para fazer garrafinha de polietileno, tem sacola de polietileno bastante. É um polímero, um dos mais usados, tá? Geralmente as sacolas são de polietileno. Compara com flúor, por exemplo, eles são polímeros realmente diferentes, tá? A gente tem ali, lembra muito da questão da panela, que tem baixo coeficiente de atrito, né? Antiaderente, toda aquela coisa, tá? Se eu pegar aqui, ó, cloreto de polivinila, que é o PVC, que eu, pelo menos, acho que quando vocês pensam nele, deve pensar em tubulação, canalização, né? Ele é outro polímero ali, ó, que na verdade ele também parte do mesmo monômero. Ele também parte do etileno, tá? Só que no processo de polimerização é adicionado, ó, se vocês forem ver qual é a diferença que eu tenho aqui no meu mero, né? Ó, eu tenho hidrogênio, 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 mas tem um aqui que mudou, ó, que é o cloro, ou cloreto, né? Cloro, cloreto, tá? Então, o que teve que acontecer para ter esse cloreto aqui pendurado, pessoal? Teve que ser adicionado sal, NaCl. Então, no processo, para a fabricação do PVC, se adiciona sal, tá? Sal mesmo, sal NaCl. Então, pessoal, às vezes, o que eu quero dizer com isso, tá? Eu quero dizer que, às vezes, de um mesmo monômero, tá? De uma mesma molécula, eu faço polímeros diferentes, tá?
Por que eu estou falando isso? Porque talvez alguém possa pensar que para cada polímero eu preciso de um monômero diferente. Não é verdade, tá? Então, às vezes, de um mesmo monômero, eu altero o processo lá de polimerização, que é o processo de fabricação, né? E ele gera outros polímeros. Então, ele, ó, o etileno, né? Então, ali, adicionei cloreto, por exemplo, que seria o cloro, tá? Ó, deu PVC. Se não adicionar nada, dá o polietileno, tá? Ou até alguns copolímeros que eu posso misturar polímeros imeros diferentes. Benzeno ali, ó. Poliestireno, tá? Qual é a diferença do polietileno e o poliestireno, pessoal? Seria que o poliestireno, tá? Expandido, principalmente na forma expandida, ele é o isopor. Ele é bem diferente dos outros polímeros ali. Tá? Então, poliestireno expandido é o isopor. O que mudou ali na fabricação? Botou benzeno. Tá? Se eu adicionar oxigênio, tá? Porque dentro do reator ele não tem acesso ao oxigênio, né? Ó, eu vou fazer o poliéster. Então, o poliéster tem para tecido de roupa, por exemplo, né? Você já deve ter visto, tá? Existe várias embalagens de poliéster também são extremamente resistentes, tá? E isso acontece também com outros monômeros. Por exemplo, aqui eu tenho o propileno, no caso. Propileno, né? Adicionar amônia, oxigênio, benzeno, ó. Eu vou ter também, ó, o polipropileno, fibras acrílicas, espumas, poliuretano, né? Resinas fenólicas, tá? Metacrilatos, que é o nosso acrílico, tá? Então, adicionando propileno e benzeno ali, e mais outras coisas, eu vou ter o acrílico, tá? Então, é muito ali da mudança do processo de fabricação. Outra coisa, pessoal, é o seguinte, se eu não olhar só as ligações químicas clássicas, né, como a gente conhece, tá? Eu olhar pelo ponto de ligações físicas dessa molécula, eu vou ver que tem algumas coisas interessantes e que são características dos polímeros. Por exemplo, aqui na primeira imagem, na sequência dessa primeira imagenzinha aqui, a gente consegue ver o seguinte, que existe uma cadeia principal de carbono. Bom, isso é uma coisa muito corriqueira, vamos dizer, nos polímeros, tá? Tem uma cadeia covalente, ligação covalente carbono-carbono, tá? Principal desses carbonos aí. E ali ele está mostrando que os outros átomos que eu tenho são os hidrogênios. Aqui claramente dá para ver que é o polietileno, tá, pessoal? Que é aquele mais comum, né? Só que olha só, o que a gente consegue ver nessa imagem aqui? Ele está mostrando que esses átomos, o de carbono ali, ó, ele pode fazer a ligação num ângulo que não é exatamente o que a gente geralmente pensa, que seriam 180 graus. Tá? Ele pode fazer essa ligação ali com 109 graus. Isso proporciona, pessoal, que essa molécula seja toda torcida. Tá? Então ela se torce toda. E aqui, ó, se vocês olharem nessa parte, nesse azul aqui, tá? Nesse ladinho aqui no último, no azul, vocês vão ver que essa molécula é uma molécula só isso aqui. Ó, ela é enorme. Ela é uma macromolécula. Ela é toda torcida. Tá? Isso é uma característica, pessoal, bem assim, ó, comum, vamos dizer, dos polímeros, tá? Eu não vou encontrar isso, por exemplo, nos cerâmicos, eu não vou encontrar isso nos materiais metálicos, isso é uma coisa dos polímeros, tá? De ter essa moleculona grande aqui e toda ela retorcida. Tá? Então, só para a gente olhar os aspectos físicos dela também, que é interessante não olhar só essa questão da ligação, parece que tudo é retinho, não acontece nada, né? Não, ela é toda torcida, tá? Geralmente assim. Aqui que é outra coisa que eu vou mostrar, que é a cadeia petroquímica, pessoal, que é o seguinte, tá? Basicamente, para a produção desse polímero, até o final, tá? Até fazer o produto efetivamente, eu vou ter 3 gerações. Eu tenho a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração, né? A primeira geração, pessoal, vai ser na petroquímica lá. O que vai acontecer, ó?
Minha matéria-prima, petróleo, tá? Na petroquímica, pessoal, existe a torre, tá, de craqueamento ou refinamento, que é o quê? Ele vai quebrar a molécula grande de petróleo em várias partes, tá? Com várias temperaturas diferentes, e gerar subprodutos de petróleo. Esses subprodutos de petróleo são vários, né? Vocês já ouviram falar 1000 vezes, com certeza, tá? Então, ali como subproduto de petróleo, a gente tem gasolina, diesel, óleos em geral, né? Resíduo, piche, parafina, gás liquefeito de petróleo, tem de tudo, pessoal. Por isso que o petróleo é tão rico, dá pra fazer muita coisa, que a gente usa muito, entendeu? E um desses subprodutos a gente tem a nafta, tá? E é da nafta que a gente vai fazer nossos monômeros para fazer os polímeros, tá? Então ali, se vocês forem ver, a nafta está destacada, tá? Então na primeira geração ali na petroquímica, ó, a nafta gerou a nafta ela está em estado líquido, tá? Ela vai ser refinada, então já foi refinado o petróleo, né? Gerou a nafta vai ser refinada para gerar os gases, que são meus monômeros. Aí os gases eu tenho ali o eteno, propeno, buteno, butadieno, benzeno, né? E vai, xileno, né? E vai, né? Estes gases aqui, pessoal, que eu vou usar para fazer meus polímeros. Então eu vou sair da primeira geração, ó, e vou para a segunda geração. Aí na segunda geração é efetivamente aquela transformaçãozinha que eu estava mostrando para vocês, que é a polimerização. Eu vou quebrar o monômero, né, que é esse gás que está na forma estável, que saiu da primeira geração, vai entrar no reator, está mostrando o reator ali, né? O reator ali, ó, vou colocar um catalisador para quebrar essa molécula, né, de gás, tá? Temperatura e pressão, ambiente controlado, e posso adicionar outra coisa para fabricar esse polímero. Se lembra? Se for PVC, vai ter sal, se for fazer o que, tá? Pode ser benzeno, enfim, outras coisas, né? E aí, pessoal, esse polímero vai estar prontinho, vai sair prontinho, mas na forma de pequenos, como é que eu vou dizer para vocês? Que eles chamam assim, ó, grãozinhos, de pequenos grãos. Ele sai sólido, vamos dizer, na forma de pequenos grãos, tá? Esses pequenos grãos, pessoal, eles vão para a terceira geração. Essa terceira geração é para fazer o produto, porque o grão em si tem o polímero ali, tem as propriedades dele, mas eu não posso usar para nada, ele não é nada, ele não é um produto, tá? Então ele vai para a terceira geração, que é a transformação num produto utilizável, tá? E ali nessa transformação, que ele chama de transformação, tá? Pode ser ali, ó, extrusão com sopro, só sopro, injeção, compressão. Existem processos, tá? Para fazer isso. Vou tomar uma água. Peraí. Então ali, pessoal, eu sempre gosto de falar vantagens e desvantagens, tá? Dos materiais, né? Nesse caso, de forma geral, né? Algumas vantagens boas dos polímeros é a questão da facilidade de fabricação. Então, por que facilidade de fabricação? Posso fazer qualquer forma com polímero, tá? Posso fazer um plástico, filme fino, posso fazer uma peça maior, uma peça estrutural, uma peça longa, um tubo, posso fazer uma chapa, posso fazer de qualquer coisa, porque é fácil de trabalhar, ele aceita o trabalho, ele maior parte das vezes ele é extremamente dúctil também. Por exemplo, fabricação ou amolecimento dele, tu usa baixas temperaturas para fazer isso, tá? Então isso facilita demais, demais comparado aos outros materiais, pessoal, comparado aos metais e aos cerâmicos, bastante a questão da fabricação. Baixa densidade quer dizer que eles são leves, tá? São leves, ou pode ser dito também como baixo peso específico, né? São leves. Resistente à corrosão, corrosão metálica, que ela não existe, claro, tá? Ele pode ser reativo a outro tipo de deterioração, mas não corrosão, tá? Então, corrosão ele é resistente a isso.
Ele é um bom isolante térmico e elétrico, pessoal. Se vocês forem pensar bem, assim, ó, para isolamento térmico, a gente usa bastante o polímero para isolar, às vezes, tubulações de água quente, tá? Quando tu usa, por exemplo, aqui uma tubulação de água quente que existe é de cobre, o cobre ele é um fortíssimo condutor, né? Térmico, tá? Então, às vezes, eu tenho que isolar esse carinha aí. Posso isolar também paredes, né? Com poliuretano, por exemplo, expandido, PU expandido, tá? Nos Estados Unidos eles usam bastante esse material para fazer isolamento das paredes, das casas, tá? Não só de parede, né? Às vezes cobertura também, tá? Então ele é um ótimo isolante térmico, né? Tem várias situações que ele é utilizado. E elétrico também, pessoal, se a gente for pensar em fios elétricos, o que tem em volta dos fios elétricos? É polímero, material polimérico, tá? Ele queima com fogo, queima se tiver um curto-circuito, sim, mas ele não propaga, tá? Então, né? Principalmente esses dos fios, tá? Então ali, ó, e ainda mantém o fio flexível, né? Tá? Então ele tem esse isolamento aí elétrico também, tá, pessoal? Das desvantagens, é claro, a gente tem baixa resistência mecânica desse material. Tanto que muitas vezes, pessoal, eu não vou dizer nunca porque se usa até, viu? Mas a maior parte das vezes tu não usa esse material para fins estruturais, né? Vamos dizer assim, tá? Ah, mas eu já vi uma cadeira de polimérica, só de polímero, já vi mesa. É uma estrutura também, né? Estrutura de uma cadeira, estrutura, né? Estrutura de uma mesa. Sim, tem na praia, tem, a gente vê em bares, né? Coisas assim. Só que depende do peso. Se botar uma pessoa muito pesada, ele não vai aguentar também. Pode ver, né? Diferente de se eu colocar uma cadeira com uma estrutura metálica embaixo, bem diferente o comportamento, tá? Então ele acaba cedendo, principalmente se acontecer a deterioração desse material com o sol, tá? E a gente vai ver que acontece, ele fica quebradiço, ele não aguenta tanto, tá? Bom, se eu fosse pensar em estrutura, né, pessoal, de prédio, nem pensar em polímero, né, tá? A menos que se lance o material com reforço, mas muito bem reforçado e utilizar o polímero junto, tá? Então, quando eu penso em estrutura, não me vem à cabeça os materiais poliméricos, tá? A menos que se pense numa situação de usar ele como um compósito, né? Aí tem que analisar. Dimensões instáveis, pessoal, porque ele tem uma grande expansão e retração térmica, tá? Ele pode expandir muito, né? Alterar muito facilmente a forma dele também, tá? Então isso é a instabilidade de dimensões também que ele pode ter, né? E da questão de deformações. Ó, termicamente instável, né? Principalmente aqueles que são que a gente chama de termoviscoelástico, tá? Existe até polímeros que a gente usa na construção civil que, se ele tiver uma incidência muito grande de calor, ele deforma muito e deteriora muito rápido. Por exemplo, às vezes a gente usa mantas de impermeabilização de cobertura. Pô, cobertura é um negócio que recebe sol direto e as intempéries direto, né? Então, se não tiver uma proteção adequada, muito rapidamente ele pode se deteriorar, tá? Principalmente por questões térmicas. O que mais? Não, quer dizer que ele não deteriora, né? Principalmente se ele não tiver proteção, tá? Pode ter aditivo de proteção ao ultravioleta, os polímeros, né? Eles vão aguentar bem. Que deterioração que ele poderia ter? Principalmente, pessoal, com o sol, mas não é o sol tem 3 radiações, né? Só que é uma das radiações do sol que mais afeta ele, que é o ultravioleta. Esse cara aí, você já deve ter visto, né? Abriu uma janela, alguma coisa, entra o sol para dentro da casa e começa a amarelar sofá, cortina, porque elas são poliméricas. O tecido lá é poliéster, não sei o que, papapá, né? Ele começa a ficar quebradiço, deteriorando, começa a rachar. E assim como a gente, ó, eu não falei que nossa pele é polimérica também. O que acontece se eu ficar exposta ao sol lá? Também vai começar a descascar a minha pele, né? Começa a deteriorar a pele, né? Como a gente tem um organismo vivo, ele se regenera, né? Mas os outros materiais não, né? Tá? Então isso é bastante importante. Alguém fez alguma pergunta? Peraí.
Olha só, uma ótima pergunta. Ok. É do PVC. O PVC, tá? Se eu pegar o PVC, tá? Principalmente a tubulação de PVC, ela não suporta a ultravioleta do sol. Porém, as esquadrias, elas são feitas para uso, né? Que vai ter esse contato, essa interface interna com a externa. Então, ela tem que resistir ao sol, tá? Eles utilizam um aditivo de proteção ao sol. Tanto que existe no mercado também telha de PVC. Então, se existe telha, é porque é aditivado, tá? Então, o PVC, para aguentar a ultravioleta, tem que ter um aditivo de proteção à ultravioleta. Aí resiste muito tempo, tá? Questão da vida útil, hoje ele tem que comportar a vida útil da norma de desempenho, tá? Então, aqui, ó, se eu pegar a cobertura esquadria, ele tem que aguentar, resistir, vida útil, né? Vida útil. A NBR 15.575. Aí vai um tempão. É um tempo grande, 20 anos e vai. Tá? Aí, mas eles não conseguem. Ah, bom, mas aí tem problema de fabricação mesmo, tá? Então, hoje em dia, principalmente hoje em dia, é norma de desempenho, pessoal. Isso aí vocês vão ver mais lá na frente. E isso aí tem que reger, né, a nossa construção civil, tá? Mas é uma ótima pergunta, porque realmente o PVC sem nada, ele não serve para isso. Tanto que se eu botar um cano na rua, ele vai ficar todo torto, tá? Bom, dificuldade de reparo, é verdade, tá? Às vezes até pensando numa situação assim, vou pegar um automóvel, né? Às vezes nos automóveis, o para-choque é de plástico, tá? Eu chamo de plástico, mas é polímero, né? É de polímero e a lataria é metálica. Vou dizer que alguém bata nesse carro, tá? É muito, 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 muito mais fácil, pessoal, arrumar esse carro na parte metálica que ele só desamassa, tá? Do que arrumar a parte polimérica, porque a parte polimérica, se ela não fissurou, tá? Se ela só amassou, por exemplo, é muito complicado para desamassar a parte polimérica, tá? Porque eu posso deteriorar ela. O metal não acontece isso, ele não deteriora, tá? Porque se eu aquecer ele, se eu puxar ele, não vai deteriorar. O polímero tem que ter um cuidado para fazer essa recuperação. Então os reparos, e principalmente no impacto, né? Então os reparos não são muito fáceis, é muito mais fácil fazer reparo em metal, tá? Do que fazer reparo em polímero, tá? Não que seja impossível, mas é um pouco mais complicado. Custo elevado, às vezes tem polímeros que são muito caros, tá, pessoal? São de elevadíssimo desempenho, mas são caros, e principalmente para nós no Brasil, né? Até se pegar os americanos, por exemplo, para eles o polímero é bem mais barato do que para nós no Brasil, né? Até não pelo petróleo em si, tá? Mas pelas outras etapas de fabricação, acabam sendo mais caras para nós, tá? Então vamos ver aqui, ó. Tipos de polímeros, pessoal. A gente tem 3 tipos importantíssimos de polímeros e que são diferentes um do outro, tá? Bem diferentes. A gente tem os termoplásticos, os termofixos e os elastômeros. Olha só nos polímeros, a gente tem esses 3 tipos, tá? Eu só vou falar uma coisa que eu acabei esquecendo de falar no início ali. Por que eu chamo, ou deveria vocês também chamar, de polímero em vez de plástico, tá, pessoal? Plástico é um conhecimento popular, né? Chamar de plástico, tá? Mas não é por isso, tá? Tá errado. Porque plástico para nós, nos materiais, tá? Eu não sei se vocês se lembram, é aquela fase plástica, tá? Por que então chamar essas carinhas de plástico? Porque eles têm geralmente eles têm uma grande fase plástica, porque eles deformam bastante esses carinha, tá? Mas não tem nada a ver, porque se tu for ver os metais também, tem a fase plástica, nos cerâmicos, claro, bem menos, né? Mas existem outros materiais que também têm fase plástica e não é por isso que eles estão chamados de plásticos, tá?
Por isso que eu digo para vocês que não é o mais correto chamar de plástico. O mais certo seria polímero, que é a classe dele. É igual como, por exemplo, metal, né? Cerâmico, cerâmico. Todos eles são chamados assim. O polímero é o único que é chamado de plástico, tá? Então é uma forma que foi costume de chamar, né? E acabou ficando, tá? Mas não que esteja correto, tá? Mas é porque eu mesmo vou acabar falando plástico, porque é tanta gente falando plástico, 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 que acaba ficando plástico, tá, pessoal? Mas só para vocês entenderem. Termoplástico, termofixo e elastômeros. Então, ali, ó, pessoal. O que seriam os termoplásticos, tá? Aí também que eu uso o nome de plástico ali, ó. Porque esses caras deformam, tá? E o que acontece assim, ó? Eles têm uma certa resistência, mas eles deformam também. Bom, mas qual é a característica mais importante deles, pessoal? Ali fala termo, temperatura, plástico. Quer dizer que com a temperatura eles amolecem e ficam, eles conseguem diminuir a viscosidade deles, eles conseguem ficar mais deformáveis, mais plásticos, mais deformáveis, tá? Com a temperatura. Então, ali, ó, olha, ó, amolecem ao calor, né? Ou seja, se amolecem ao calor, quer dizer que eles ficam mais plásticos, mais deformáveis, com menor viscosidade, né? E endurece no resfriamento, tá? Eu consigo fazer isso algumas vezes, sem deteriorar o material, tá? Ah, então quer dizer que eu posso fazer isso sempre e nunca vai deteriorar? Não, tá? Os polímeros, pessoal, não é igual aos metais, tá? Os metais eu poderia, assim, ó, aquecer, resfriar, e não acontecer nada com a criatura, ficar 100% bom. Os polímeros, pessoal, eu até consigo um certo grau de recuperação, tá? Mas cada vez que acontece isso de amolecer e resfriar, eles perdem um pouco as propriedades, tá? Não vou dizer que não acontece nada com o material, tá? Então, ali, ó, processo reversível. Então, quer dizer que os termoplásticos, eles têm processo reversível, quer dizer, eu posso amolecer, endurecer eles e fazer outra forma, né? Ah, quero fazer outro produto, vou fazer outra forma agora, tá? Pode fazer, mas pode degradar o material, tá? Pode, na verdade, degrada, tá? Mas às vezes pouquinho, tá? É pouco, né? Na verdade, degrada, tá, gente? Olha, ó, podem fundir novamente, ó, com calor ou pode ser através de dissolução em solvente. Então, quer dizer, o que quer dizer isso, pessoal? Que eu consigo mexer com a questão da viscosidade, amolecimento, endurecimento, através do calor ou com solvente, tá? Isso faz com que eu possa fazer produtos diferentes, tá? E então a gente pode dizer que esse polímero, ele é um polímero reciclável, vamos dizer. Alguma coisa assim que a gente poderia definir ele, tá? Quais os polímeros que estão nessa classe? Vários, a maioria. A maioria deles estão nessa classe. Deixa eu ver o que estão perguntando aqui. Posso pensar como exemplo o concerto? Pois sim, na verdade, concerto não é um concerto, né? Ele junta o tubo de PPR. É por termofusão. Isso. Tu usa a propriedade termoplástica do PPR, tá? É isso aí mesmo. Perfeito, perfeitíssimo. Só que eu não sei se tu tá falando concerto, na verdade não é um concerto, é só uma união de tubo, né? Na união de tubo que ele faz a união dos tubos, das conexões ali, ele usa uma termofusora que ele Não, aquece. então eu tava pensando no formato que muda, por exemplo, se estoura um cano dentro de uma parede, né? A princípio aquela parte ali era lisa, mas aí se eu tenho que usar a máquina para fazer de novo emendar um outro pedaço de cano, eu vou ter uma mudança ali. Era isso que eu tava pensando, na verdade, só. Pode ser, perfeito, 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 perfeito. Pode acontecer. Pode Obrigada. acontecer, por exemplo, assim, a gente que tá falando que, por exemplo, tu tem uma parede e tu vai instalar uma prateleira, qualquer coisa, e tu fura aquele cano, né, com a furadeira. Aí tu tem que fazer um conserto ali, tu pode botar uma luva para unir. Aí tu bota um pedacinho, é uma luvinha que eles chamam. Aí tu une uma parte, mas aí tem que aquecer a ponta, tem que aquecer a luva, botar uma fusora. Ele dá uma amolecida na ponta, pessoal, e tu fica com o tempo parado com ele ali.
e ele vai endurecer, e a gente diz que aquele endurecimento, vamos dizer, é uma união molecular que ele faz. Tá? Porque no momento que eu amoleço, tá? As duas partes, depois ele resfria, ele une a nível molecular, tá? Diferente, por exemplo, de uma tubulação de PVC ou CPVC, que é colado, tem que usar uma cola. Isso é diferente, tá? Isso é uma cola. Aquilo ali não, é união molecular. Então, perfeito o que tu falou agora, tá? É isso aí mesmo, tá? E tem várias coisas na construção civil que eu uso essa propriedade termoplástica, tá? Existe, por exemplo, aqui, ó, existe membrana de PVC para impermeabilização, que eles usam uma máquina para fazer a união das partes através também da termofusão, tá? Para unir as mantas. Então é muito legal, sabe? Então usar como algo positivo, uma propriedade ou um método, né, de união positivo. Então assim, ó, pessoal, a maioria dos polímeros que a gente conhece são termoplásticos. Maioria, tá? Maioria mesmo. Então ali, ó, tá mostrando ali, ó, PVC, acetato de polivinila. Acetato de polivinila, pessoal, tem cola de PVA. Tem a cola, sabe aquela cola tenasa branca? PVA, tá? Que mais? A gente tem tinta PVA, tem tinta acrílica, né? Quando eu falo tem tinta acrílica, o PVA, quer dizer que a resina polimérica da tinta é esse polímero, tá? Polietileno, ó, embalagens, poliestireno, que são os que mais tem no mercado. E vai, pessoal, vai longe. Aí, como falou, PP, PPR, tá? Tem muita coisa. Aí, gente, se eu for olhar numa curva, tá? Que tem inglês, mas dá para traduzir. Ó, tensão por deformação, aquelas curvas que a gente estava vendo, tá? Os termoplásticos, eles seriam a curva parecida com essa B aqui, tá? Que mostra o quê? Eles até resistem a eles até têm uma certa resistência mecânica, né? E eles têm uma certa capacidade de deformação. Então eles estão se eu olhar aqui, ó, em relação ao A e em relação ao C, ele está no meio do caminho, né? Quer dizer que ele é mais resistente do que o C, porém é menos resistente que o A. Depois a gente vê o que é o A. Ele deforma mais do que o A, mas deforma menos do que o C. Então ele está no meio. Ele é meia boca, tá? O Teflon está nessa categoria também, né? A maior parte deles está nessa. Qual outro tipo que a gente tem, pessoal? Isso aqui é importante vocês entenderem, tá? Os termofixos. Termofixo, pessoal, é o contrário, pega o contrário. É o contrário dos termoplásticos. Ou seja, tá? Eles polimerizam uma vez na vida deles. Depois, esquece. Eu não posso fundir eles mais. Eu não posso reaquecer para tentar amolecer, que eu só vou degradar o material. Eu vou decompor, eu vou quebrar, eu vou queimar ele. Ele não vai aceitar, tá? Ele é fixo, ó, térmico, fixo. Ele não faz mais nada, tá? Então ele polimerizou uma vez na vida, que é lá na transformação para fazer o produto, tá? E esses carinhas aí, pessoal, eu vou até dar uma ideia para vocês vão ver. Quer ver aqui ó, uma coisa? O epox. Sabe aquela cola epox? Que ela é bicomponente, que eu tenho que misturar os dois, né? Tem a colinha naquela que eu misturo. Depois que eu colei aquilo, pessoal, misturei aquilo, deu, esquece. Se eu tentar aquecer para amolecer, nunca mais, não existe. Ele vai fazer a moldagem, a polimerização dele ali naquele momento e deu. Esquece, tá? Quem é que tá nessa classe aí, pessoal? O epox, como eu acabei de falar. E o epox não é só cola, ele serve para muita coisa, tá, pessoal? Só vocês terem uma ideia, a versatilidade de um epox, ele pode ser piso epox, ele pode ser tinta epox, tem cola epox, eu posso fazer uma recuperação estrutural epox, tá? E tem massa epox. Nossa, epox é o troço mais muito utilizado, né? Não é o mais utilizado, mas é muito utilizado. Que mais? Baquelite, para quem não sabe, pode que ó, a gente pode associar. É um dos polímeros mais antigos que se existe, que a gente conhece como um polímero sintético.
Tem algumas bolinhas de sinuca, não são todas, tá? São de baquelite. Ela é muito dura, né? Esses telefones e rádio antigo, duro pra caramba, de baquelite. Uma característica dos termofixos, pessoal, eles são muito duros, tá? É uma pedra o troço, tá? Por exemplo, aqui, ó, fórmica. Fórmica, pessoal, para quem não consegue associar o nome à pessoa, se usa hoje ainda, mas muito menos, pelo menos aqui no Brasil, tá? Antigamente se usava muito mais nos móveis, para revestir móveis. Não sei se vocês vão se lembrar daqueles móveis. Você já deve ter visto ou ouvido falar, né? Vocês são novos também, né? Mas lá pelos anos, sei o que, 70, talvez, tinha uns móveis ali revestidos de forma que aquele que era amarelinho clarinho, azul clarinho, tinha umas cores estranhas assim, que marcavam a época, sabe? E tinha revestimentos de móveis, principalmente de cozinha, tá? E, e é uma chapa dura também pra caramba. Hoje em dia a gente tem para revestir móveis, tem a melamina, resina melamínica, tá? Também é dura. Até o quadro, sabe o quadro branco que a gente tem em sala de aula? É melamina, né? Ele é duro, duro. Se a gente bater, ele é duro pra caramba também. Então são polímeros, pessoal, que são bem diferentes dos termoplásticos, tá? Eles são bem duros, bem resistentes mesmo. Tem vários tipos, mas muito menos em quantidade do que o termoplástico lá. Ali, ó, resina de ureia, fenol, melamina, baquelite, fórmica, tem um monte de coisa, né? Bastante coisa mesmo. Resina alquídica também. Tem algumas tintas que são alquídicas, elas são duras também. Eu não, até é possível até quebrar elas se bater de repente, né? Porque ela fica um filme duro, 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 tá? Então, se eu olhar aqui, pessoal, no gráfico, tensão por deformação, tá? Ele seria o A. O A, tá? O que seria o A ali, pessoal? Olha só, o A, o que a gente consegue enxergar? Que ele tem uma altíssima resistência e dureza, né? Só que ele deforma pouquíssimo. Então, se eu pegar esses polímeros termofixos, pessoal, realmente eles parecem uma cerâmica até. Porque, se eu pegar essa aqui, essas bolinhas de sinuca, parece uma cerâmica batendo na outra, né? Eu acho que vocês, talvez quem não conhecia, até ficou surpreso saber que isso é um polímero, né? Porque parece umas bolinhas de cerâmica batendo. Porque são duros mesmo, pessoal, tá? E ele, ó, então a gente consegue ver, ó, a elevada resistência, e isso, bater uma bolinha dessa na gente é, nossa, né? É pesado. Então, ali, ó, elevada resistência e baixa deformação, baixa capacidade de deformação. Quem diria que existe polímeros que têm baixa capacidade de deformação, né? Existe, né? São esses aí do termofixos, tá? Lembrando, não amolecem quando aquecidos, são quebradiços, são duros, são bastante resistentes, deformam um pouco, tá? Então são diferentes mesmo. Qual é a outra categoria que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem um outro, pessoal, que a gente chama que é um grupo à parte de polímero, tá? Por quê, pessoal? Porque ele tem um comportamento bem diferentão mesmo, muito bacana até, que são os elastômeros. Os elastômeros, para a gente entender, seriam as borrachas, tá? O que elas apresentam, pessoal? O que uma borracha apresenta? Uma grande elasticidade na fase elástica, né? Elas são muito elásticas, e elas têm uma capacidade gigantesca de voltar à forma original delas, né? Tanto que às vezes elas aguentam pressão interna, tu consegue fazer um balão, né? Tu consegue encher um bote, né? Porque por causa dessa elasticidade, que os outros polímeros não têm isso, né? Por isso que a gente diz que é um grupo à parte de polímeros. Então ali tem alguns exemplos até, né? Tem luvas de borracha, né? Tem luvas de látex também, tem produtos de neoprene, não precisa ser só para roupa, tem várias aplicações desse neoprene aí, né? Que também é super elástico, né? Aquele botezinho ali é um bote de Palon, tá? Que também é um elastômero.
Então, elastômero, pessoal, existe vários. Pneu também é um elastômero, tá? Só que tem uma coisa. Às vezes a pessoa se engana, porque a gente pensa assim, ó, tem o termoplástico, termofixo e elastômero. Só que, detalhe, tá? Tem um detalhe. O elastômero só está numa classe diferente porque eles têm grande elasticidade, mas não quer dizer que eles não sejam ou termoplástico ou termofixo. Tá? Ele só está numa classe diferente porque eles têm a grande capacidade elástica. Só por isso, tá? Mas existe borrachas termoplásticas, existe borrachas termofixas, tá? Então existe, tá, pessoal? Então, ou elas são uma ou outra, tá? A única diferença que traz ela para um grupo diferente é a capacidade de deformação elástica. Então, a gente pode ver aqui o seguinte, olha só. Aí vocês vão perguntar, mas qual é o elastômero, né? Que poderia estar numa classe de termofixo, já que o termofixo é duro, resistente. Bom, já que ele está no elastômero, esse termofixo vai ser diferente mesmo, tá? Porque é uma classe diferente. Qual é que vai ser, pessoal? Por exemplo, pneu, tá? Que a gente tem o que é o pneu, né? Uma borracha vulcanizada, com enxofre, tá? Então essa borracha ficou endurecida e vulcanizada, muito resistente, né? Ela parte de uma borracha natural e transforma uma borracha extremamente dura que aceita rodar até um monte de coisa, tá? Então o que acontece? Ele é um elastômero, o pneu, sim, tá? E o que ele é? Termofixo. Tanto que depois da vida útil dele, os caras não sabem o que fazer com pneu, porque tu não consegue fundir o troço. Quando tu for queimar, ele só gera fumaça e se deteriora, porque ele é um termofixo. Tu não consegue recuperar ele. Termicamente, não. Tá? Eu quero picar ele para botar dentro de uma... para fazer pavimento. Bem, aí é outra coisa. Picar ele, botar dentro do pavimento é outra coisa. Eu tô falando termicamente, decompor ele só vai estragar, tá? Só vai estragar. Por isso que é um grande problema a gente não tem de botar os pneus velhos, né? Por aí. Estocagem de pneu velho é um dos problemas que a gente tem urbano. Bom, então aqui, ó, pessoal, na terceira curva, na C, a gente teria os elastômeros. Por isso que eles são a parte ali, ó. Pelo comportamento dele que ele é a parte. Essa curva que ele está mostrando aqui, pessoal, quer dizer que ele tem uma grande... Bom, baixa resistência mecânica, que a borracha não é... O forte dela não é a resistência mecânica, né? O forte dela, pessoal, é a capacidade elástica desse negócio, tá? Tanto que tem borrachas que elas conseguem deformar 300, 400 vezes o tamanho delas, inicial, né? Então aqui, ó, ela espicha muito, ela alonga muito, ela é muito elástica, ó, e isso quase em toda a curva dela. Tá, então ela não aguenta grandes resistências, mas em quase toda a curva dela, pessoal, é fase elástica. Então ela acaba dando pouca fase plástica, por dizer. Grande parte da vida dela ali de deformação é elástica, tá? Então ela consegue voltar muito bem para a fase original dela. Ó. Sofre grandes deformações e volta à forma original, tá? Por isso que é um grupo à parte, diferente desses outros dois ali. Isso aqui, pessoal, que eu posso explicar a parte depois, que é um processo de deformação que acontece, tá? Explicando por que essa curva dos polímeros é diferente da curva aquela que a gente estava vendo dos metais, por exemplo, tá? Ou dos outros materiais. Porque, na verdade, pessoal, você lembra que nos outros materiais ele era assim, aí subia, tinha tensão de escoamento, aí depois, se era material dúctil, ele descia, né? Porque eu tinha a estricção, né? E esse aqui não, ele sobe, dá uma subida, tá? Por que é diferente? Porque, pessoal, a gente estava falando até os outros materiais, a gente estava falando como um material cristalino, tá? Grande parte dos polímeros são semicristalinos. Então, eles têm outro comportamento nessa curva de tensão por deformação, tá? Então, ali, ó, grande parte, por exemplo, dos materiais termoplásticos, né? Eles são semicristalinos.
Ah, existe polímero que é só amorfo? Existe. Existe polímero amorfo. Existe polímero mais puxando por cristalino, mais quase 100% cristalino, existe. Existe polímero semicristalino, existe semicristalino, né? Então, uma boa parte é semicristalino, e isso vai acabar explicando muito do perfil de deformação dele, tá? Quando aplicado, no caso, a questão de tensão, tá, pessoal? Isso aqui eu deixo para depois, senão a gente é capaz de não ter tempo. Qualquer coisa eu volto aqui. Que mais? Na questão da fabricação ali, pessoal. Como é que acontece essa parte da terceira geração, né, da transformação? Então, olha, ó, na transformação, então eu quero transformar esse produto aí, pessoal, o polímero, né, que está nessa forma peletizada, granulada, por uma coisa que eu posso utilizar, né, um copo, um produto, um tubo, né, possa ser utilizado, ele vai ter que passar pela transformação. Então, eu vou ter que encher as máquinas que vão fazer essa transformação com esse material granulado, tá? Aí nessa imagem aqui, pessoal, ele tá mostrando ali, ó, na fabricação, transformação, que ele tá enchendo, aquilo ali que ele tá despejando ali é o polímero granulado dentro de uma moega. Moega é onde tu vai fazer a alimentação da máquina. Eu vou alimentar a máquina para acontecer o processo, tá? Então ele bota ali a moega de alimentação, tá despejando polímero. Aqueles grãozinhos parece sal ali, não é polímero, tá? Tá botando polímero ali dentro. Então aqui, ó, tem alguns processos que a gente tem de transformação, por exemplo. Então aqui, ó, a gente tem moldagem por injeção, por exemplo, moldagem por extrusão, moldagem por compressão, tá? Olhando aqui em cima, ó, moldagem por injeção, por exemplo, pessoal. Ó, lá em cima, ó, esse aqui é a moega. Então vai vir aqui esse material granulado, vai entrar nessa parte, tá? Ele vai descer, vai ser aquecido esse material. Aqui tem um pistão que vai empurrar, tá? O pistão hidráulico, por exemplo, que vai empurrar todo esse material aquecido, esse polímero aquecido, para ser injetado no molde. Então tem que ter um molde já com o formato do meu produto que eu vou injetar esse polímero, né, numa forma, vamos dizer, fundida, né, para que ele, claro, resfrie e fique no formato do produto. Então, muitos produtos que são moldados por injeção, pessoal, são aqueles que têm aquelas rebarbas. Por exemplo, tem muito brinquedo com rebarbinha, né? São defeitos, por exemplo, pequenos defeitos, tá? Da moldagem por injeção. Então, eles acabam tendo ali um formato com pequenas rebarbinhas em volta, assim, que pedacinho de polímero, parece uns defeitinhos, assim. Aquilo ali são produtos feitos por injeção. Aí a gente tem também aqui, ó, produtos, moldagem por extrusão. Extrusão, gente, é fazer produto longo, produção de produto longo. Então pode ser esquadria de janela, esquadrias em geral, não só janela, tá? Polimérica, por exemplo, tubo de água, né? Água fria, água quente. Pode ser filme fino, pode ser chapa, pode ser peças estruturais poliméricas, tá? Então, pode ser um monte de coisa, tá? Produtos longos, né? Ah, que tamanho vai ter esse produto longo? Depende, pessoal, do fabricante, do tamanho que ele precisa máximo para transformar o produto. Às vezes, quem vai determinar o tamanho da peça vai ser muito pelo que vai acontecer depois. Por exemplo, transporte desse produto, armazenamento, deslocamento, execução da obra, tá? Então depende muito do que vai acontecer depois, porque o tamanho poderia ser gigantesco, tá? Por exemplo, os tubos de PP, que a colega falou ali, que foi PPR no caso, né? Chama de PPR, mas é PP, tá? Polipropileno, eles vêm 4 metros de tamanho, mas poderia ter muito mais, poderia ser 5, 6, 7, 8, né? Entendeu? Pode ter tamanhos diferenciados, tá? Então aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou ter uma moega, ó, onde é alimentado ali com aqueles grãos de polímero, pessoal. Ele vai ser aquecido ao longo dessa extrusora, então tem vários pontos de aquecimento, tá em inglês ali falando até, vários pontos de aquecimento. Eu tenho aqui, ó, pessoal,
um tubo que ele chama, né? Um tubo que é tipo um parafuso, né? Que ele vai girando e vai homogeneizando a temperatura para todo esse polímero, tá? Ele ficar na mesma temperatura ali na hora da extrusão. E no finalzinho aqui, pessoal, né? Que vai dar forma, que ele diz que vai dar forma aqui, seria nosso molde final ali, né? Nossa matriz. A gente chama de matriz no Brasil, né? Então essa matriz aqui, pessoal, vai ter a forma que vai sair do tubo, vai ter a forma que vai sair da chapa, do filme, da peça, pode ter vários tipos de formato, tá? Então a matriz é a forma final, tá? É a forma final. Então vai passar por ali, ó, e vai sair continuamente. Esse processo é muito utilizado, pessoal. Muito bacana também, muito utilizado para construção civil, para polímeros da construção civil, tá? Muito, muito bom, tá? Muito fácil de fazer, temperaturas baixas, né? Tem muitos polímeros ali que fundem numa temperatura de 200 graus, tá? Às vezes menos, outros um pouquinho mais, né? Então são interessantíssimos. Tem outros processos também, pessoal. Tem um aqui que é compressão, né? Que teria na compressão, ele vai ter também essa massa de polímero aquecida, né? Então essa parte de baixo aqui desse equipamento, vamos dizer, ele tem que aquecer, né? Tem que manter para fazer a moldagem dessa peça. Essa parte de cima vai descer e proporcionar a espessura dessa peça aí, né? Eu tenho os pinos guia ali, para não ter um deslocamento, né? Não deixar com uma espessura diferenciada de um lado de outro, esta peça que vai ser comprimida. Outros processos também, gente. Tem ali, ó, formação de filmes finos de polímero, tá? Basicamente, nesse caso, ele também não deixa de ser uma extrusão, é uma extrusora, tá? Só que para fazer um filme fino, uma sacola, vamos dizer, como é que eu faço isso, né? A matriz em si, ela tem uma certa dificuldade, né? Então eu teria que ter, ó, uma bolha de ar, como a gente faz com uma bolha com chiclete, né? Eu tenho uma massa deformável e eu vou inserir ali o ar, né? O ar vai fazer aquela grande bolha, eu consigo controlar a espessura dessa bolha, né? E aí ela vai saindo continuamente e vai sendo enrolada ali, os rollings, né? Vai sendo enrolada e vai sendo embalada também ao mesmo tempo. Então eu consigo também produzir continuamente filmes finos, né? Com muita facilidade. Coisa que eu não conseguiria fazer com metais, né? Não consigo fazer com cerâmicos, olha só que beleza. Né? Os polímeros me proporcionam esse tipo de fabricação que é muito boa também. Tá? Então tem muita coisa bacana, pessoal. Outra coisa aqui que a gente tem, ó, muitos polímeros, tá? Eles acabam, esse termoendurecíveis aqui são os termofixos, tá? Às vezes são chamados de termoendurecíveis, tá? Não se assustem. Bom, muitos polímeros, pessoal, são chamados pela sigla, tá? Porque às vezes o nome é grande, né? Por exemplo, a gente tem ali, ó, tá, o polietileno PE, tá? Mas tem, por exemplo, polietileno de baixa densidade, né? Aí tem a sigla dele. Polietileno de alta densidade, PAD, né? Então a gente tem ali o polietileno reticulado, PEX. PEX existe até para uma tubulação de água que se usa na construção civil. Polipropileno, PP. Viu que o polipropileno ele é o PP, né? A gente que chama o tubo de PPR, na verdade ele é PP, tá? PVC ali, ó. E existe vários tipos, pessoal. Tem uns que têm nomes grandes, né? Acabam tendo nomes bem significativos, então acaba sendo conhecido muitas vezes. PP, PE, PS, PC, né? PVC, PVA, né? Então acaba sendo chamado PU, né? Tá? Sendo chamado assim. Aqui mostra que o maior commodities, tá? Maior venda, maior mercado de polímero é o PE, polietileno. Tá? Aqui fala bem rapidinho, pessoal, para não passar do nosso tempo também, né?
O polietileno, pessoal, é o mais, como eu falei, mais vendido, mais comum, mais fabricado, mais fácil de fabricar, tá? De baixo custo, dá pra fazer sacola, dá pra fazer lona. Ali tem alguns exemplos, enchimento de colchão, tá? Então eu tenho polietileno expandido também, tá? Ó, sacolas, eu tenho caixa d'água, né? É um polímero termoplástico, né? Tanto que tem o símbolo ali, ó, PE, né? E aquilo ali que ele pode ser reciclado, né? Termoplástico. Tem baixo coeficiente de atrito, quer dizer que ele é liso. Se a gente for ver uma sacola, realmente ela é lisa, né? Macio, flexível, pode ser dobrado, isso acontece bastante, né? O que mais? Atóxico, né? Se não tiver uma interação química forte, ou até um certo consumo, claro, aí não tem problema nenhum, né? A princípio, no temperatura ambiente, né? Não vai ter problema nenhum, tá? Não tem cheiro, tudo isso a gente até sabe, né? Por utilizar bastante esse polímero, tá, pessoal? Então, é um polímero bem fácil de achar, muito fácil mesmo. O que mais? PP, pessoal. Como o colega falou ali, ó, PP tem daquela tubulação verde ali, a gente conhece muito pelas algumas marcas que existem, né? Que ele é um termoplástico também, mesma coisa. Eu uso a conexão por termofusão. Muito dos móveis de polímero, tá, pessoal? Aquelas mesinhas de polimérica, de praia, de bar, de não sei o quê, geralmente é PP, tá? Porque o PP, entre os polímeros, é um dos mais resistentes que tem. Tá? Ele é muito resistente, tá? Ele tem resistência ali ao choque, por exemplo, né? Ele tem grande tenacidade, ele resiste bem à temperatura, tá? A temperatura, ali se eu pensar na tubulação de água quente, é de 70, 80 graus, né? Não é uma coisa de 300 graus, tá? Tem outras cadeiras ali que tem até a estrutura metálica, mas a parte de cima é de PP, tá? Tem partes mecânicas que é de PP. Ali, ó, resistente à umidade, resistente à água quente. O custo é bom também, né? Eu posso usar vários tipos de cores assim, ó, bonitas até, fica bacana as cores, tá? Então ele é um polímero realmente, pessoal, que ele oferece muita resistência, tá? Tem que cuidar ali com o ultravioleta, né, para não acontecer a degradação do material, tá? Só isso. Poliestireno, tá, pessoal? Tem o polietileno e tem o poliestireno, que é o PS. A gente conhece esse muito mais na forma expandida do que na expandida dele até, tá? A forma expandida é o conhecido isopor. Isopor é marca, né? Então o nome certo seria poliestireno expandido, tá? Ou EPS, tá? Então essa parede tem EPS dentro, né? Ou a laje, né? Foi utilizado EPS, tá? Às vezes é para fechar vazios, né? Ou para isolamento acústico. Ele é bom para isolamento térmico, isolamento acústico, tá? EPS. Para câmera fria, na verdade, para geladeira e coisa assim, tá? Para fazer isolamento térmico, se usa muito o PU até expandido. Mas poderia se usar o EPS, também não teria problema nenhum, tá? Então tem várias funções, várias. E para também, ó, embalagem anti-impacto, né? Que a gente conhece para botar os produtos eletrônicos, aquela coisa toda para não quebrar, né? Tá? Deixa eu ver aqui, estão perguntando alguma coisa. Aham. Não, é expandida, na forma expandida. Rodapé na forma expandida. Eu já até vou mostrar um exemplo aqui, acho que mostra aqui, ó. Esse aqui é na forma expandida. Pode ver, ele é um isopor, na verdade. Ele é o isopor que tu corta ele, tranquilo, tudo, muito. O rodapé e o rodaforro tu pode fazer, né? Rodapé e o rodaforro. Tem esse aí também bem lembrado, até não nem tava me lembrando agora. É que tem tantas aplicações, pessoal, que assim, ó, é difícil de lembrar, tá? Então, ali, ó, isolante térmico elétrico, muito bom para isso. Muito bom, tá? Na forma não expandida, seria aqui, ó, até mostra alguns arquivos, relógios, ele é bem diferente, né? Uma coisa da outra, tá? Mas existe também bastante no mercado, ele é um produto bom, barato, tá?
Vamos lá. Aqui tá mostrando, ó, pessoal, algumas aplicações ali, ó, rodapé ou roda-forro, tá? Tem um acabamento melhorzinho, né, do que aquele que é para embalagens. Tu não nota que ele é um troço expandido, macio, assim, parece um pedaço ou de gesso ou de madeira, quando tu olha assim, um rodapé, alguma coisa, tá? Ele pode ser usado para enchimento de parede quando a parede é dupla, tá? Para isolamento térmico, né? Ou acústico. O que mais? Policarbonato, pessoal, é muito legal também, tá? Policarbonato se usa bastante em cobertura, tem a cobertura do estádio olímpico, tão novo, né? O policarbonato tem... Ele é muito parecido com vidro, por exemplo, altíssima resistência ao impacto, ele substitui muito bem os vidros de segurança, ele é muito mais leve que os vidros de segurança, tá? Ele tem altíssima tenacidade, é muito alta, pessoal. Ótima resistência à ultravioleta do sol, tá? Muito transparente, fácil de fabricar, né? Muito bonito, tá? Tem cada vez mais tem aumentado a produção e consumo dele no nosso mercado brasileiro. Então, muito utilizado, ó, para coberturas, tá? Porque assim, ó, poderia usar o vidro, poderia, mas o vidro é mais pesado e isso vai sobrecarregar a estrutura do telhado, tá? Então, e aqui tu consegue uma vantagem incrível, né? Porque não vai quebrar, não vai estilhaçar, né? No caso, como se fosse um vidro, ele não tem perigo, né? Ele vai entrar a luz, a luminosidade, ele vai barrar o ultravioleta, que é o que estraga embaixo. Se eu fosse deixar, poderia estragar os móveis embaixo, né? Se ele entrasse o ultravioleta. Então tem várias vantagens, pessoal. Tem de cores diferentes, tem de jeitos diferentes, isso aí tem de tudo. Muito bom, um produto maravilhoso. Dá pra fazer piscina infinita com ele, tá? Não só cobertura, dá pra fazer outras coisas com ele, muita coisa. Tem o PU, poliuretano, tem na forma expandida e não expandida também, tá? PU, pessoal, se usa para várias coisas também. Uma coisa que não tem nada a ver com arquitetura, mas se usa bastante é dentro de prancha de surf, né? Por exemplo, é o poliuretano. Sabe quando eles vão fazendo acabamento, depois vão fechar a prancha, tá? Aquilo ali é o PU. Dentro da estrutura de geladeira e câmera fria para fazer isolamento térmico, tá? Nos Estados Unidos, pessoal, você já deve ter visto aquelas construções que eles fazem com steel frame ou wood frame, né? Que dentro da parede, porque lá eles têm que ter garantia que tem isolamento térmico, né? Porque lá, quando faz frio, né? Então eles enchem isso aí, vai uma empresa especializada, cheia desse líquidozinho aqui, ó. Só que de uma coisa, uma escala grande, né? O cara fica um troço desse tamanho nas costas, né? E ele vai aplicando e aquilo expande assim, né? Vai ficando mais espuma, depois ele corta toda aquela espuma e vai enchendo as paredes para isolamento térmico, tá? Porque se uma casa lá não tiver isolamento térmico, pode ser a casa mais maravilhosa do planeta, pode estar sendo de graça, eles não moram lá. Eles têm um quesito assim, ó, de conforto que a gente não tá nem aí às vezes, né? Lá para eles é decisivo essa questão. E não só lá, né? Tem Europa, tem outros lugares, tá? Mas é bastante utilizado para esses sprayzinhos aqui, a gente usa muito para vedação, né? Ficou um espacinho na esquadria ali, não fechou, né? Na porta sobrou um espacinho no marco, por exemplo, da porta, então tu faz certas vedações. Ele serve muito bem, aqui está mostrando uma situação de isolamento de uma tubulação, ó, de água quente, tá? Então ele é muito bom para muita... Aqui, ó, também utilizado como uma das polímeros utilizados naqueles travesseiros da NASA, sabe? Que ele tem a memória de forma que eles chamam, né? Então ele é bem macio e molda assim, né? E depois de um tempo ele tem vamos dizer, uma memória elástica lenta, ela volta lentamente à forma original, né?
Então, ali esse travesseiro chamado, tem essa marca, né? Eles botam como marca, né? Não tem só o poliuretano, tem outros polímeros, tá? Mas um deles é o PU. Então, ali, ó, pessoal, muito consumido, ó, 75% do consumo global é dessa espuma, né? Na forma de espuma, né? Ele é melhor, a performance dele como isolamento térmico é melhor do que o isopor, né? Então, tem muitas vantagens. E na forma não expandida dele é bem diferente, né? Tem algumas peças aí. É utilizado muito para fins industriais também. Tá? Então tem coisas ali que de repente vocês vão ler e nem vão saber o que é, porque é muito industrial as peças, né? Gachetas, protetores, discos, estrelas, coisas assim. Isso aí tudo muito utilizado também na indústria, tá? E aqui também, ó, a mesma coisa. Tinha perguntado ali, né? Do uso do EPS, mas também posso utilizar o PU expandido para esses detalhes de parede aí, pessoal. Tá? Roda-forro, rodapé, detalhe nas paredes ali, como tá mostrando. Muito fácil, é só colar, tá? Não precisa fazer aquela... que antigamente era um horror, né? Fazer um roda-forro, por exemplo. Tinha que ser de gesso, muito trabalho, muita sujeira, né? Esse é muito fácil de trabalhar, muito fácil. Ó, vários acabamentos, tu nem imagina, né? Parece tudo de gesso, isso aqui não é gesso, tá? Os acabamentos, né? Fica muito bom, tá? Aí, o que mais que a gente tem? A gente tem o acrílico, polimetilmetacrilato, tá? É o PMMA, né? Ele, por muito tempo, pessoal, e até hoje, né, ele é muito interessante porque ele tem muito brilho, não sei se você já viu, tem transparência, ele é muito parecido com policarbonato, porém ele risca muito mais fácil, tá? E ele reage quimicamente muito mais fácil do que o policarbonato. Por exemplo, se eu passar álcool nesse polímero, ele mancha. Se eu passar alguma coisa já para riscar, assim, ó, ele risca muito fácil também. Ele é muito fácil de riscar, coisa que o policarbonato já tem uma resistência maior, tá? Mas ele é muito brilhoso, ele pode usar várias cores diferentes, então por muito, muito tempo ele foi muito utilizado, né? Fácil de dar forma, conformar também para vários, ó, leve também, né? Resistente ao impacto, né? Não a abrasão, tá, gente? Olha, mais leve que o vidro também. Ele tem alguns aspectos, ele é parecido com policarbonato, tá? Só que ele não faz outra coisa que o policarbonato faz, que é resistência a ultravioleta. Ele não tem, né? Não filtra. Aí tá mostrando algumas aplicações, pessoal, que poderia tanto ser, mais ou menos também, do acrílico quanto do policarbonato, que aqui tem a questão da piscina infinita. Essa piscina infinita pode ser ou vidro de segurança, né, vários vidros de segurança, poderia ser policarbonato, até acrílico, mas tem que ser tudo muito bem dimensionado, tá? É um negócio grosso, né? Espesso. Coberturas, ó, guarda-corpo, por exemplo. Corrimão tem que cuidar, tá, pessoal? Se for acrílico, isso aqui arranha, né? Fácil, tá? Algumas coberturas, ó, na Alemanha ali, de acrílico, utilização de leve, ó. Tem os tirantes só segurando ele, né? Mostrando uma leveza muito boa, muito significativa, tá? Cloreto polivinila, ou de vinila, né? Uma boa resistência a seria as nossas tubulações de água, pessoal, né? É leve, os tubos são leves, né? Tem resistência mecânica bastante boa, né? É inerte, que a gente diz tanto que passa água potável, né? E ela não contamina a água potável. Ela é bastante lisa e é bom para água porque tu não, como é que eu vou dizer para vocês, não perde pressão da água, tá? Então isso é muito bom. É bom preço também, baixo custo, até pelo monômero que é utilizado no processo de fabricação, muito muito barato, né? Ó, tem bom isolamento elétrico, também pode ser usado para esse fim, boa vida útil, tanto que as tubulações duram um tempão, né, mesmo.
E tem outras aplicações, não só para tubulações, né? Para esquadrias, que duram bastante. Piso, tem piso de PVC, tem telha de PVC, né? Tem alguns artefatos aí de hospitais e outras decorações de PVC também muito utilizadas. Tem coisas que a gente nem imagina que é de PVC e né? Tem muitas utilizações, bastante mesmo. Aqui está mostrando um estágio em Saint-Denis, na França, com uso de PVC. Aqui é o Teflon, ó, pessoal, muito legal também. Que aí, eu não sei se vocês, mas parece que sempre quando a gente fala Teflon, remete à panela, né? Mas na arquitetura pode ser usado para muita coisa bacana o Teflon. Olha, ó, baixo coeficiente de atrito, inerte também, né? Até certo ponto, né? Não tóxico também até certo ponto. Não pode ser aquecido, tanto que eles já estão revendo a sua utilização em panela, né? Impermeável bastante. Ele pode ser usado como membrana de cobertura, tá? E ele tem um alto ponto de fusão em relação aos polímeros. Aqui tem uns usos mais comuns, assim, mas o mais legal, pessoal, por exemplo, aqui, ó. Aqui tá falando da cobertura de um estádio, que é uma membrana de Teflon, tá? É igual, por exemplo, aquela membrana que tem no Inter lá, né? No Beira-Rio, tá? Que é uma membrana branca, uma cobertura branca, e se vocês passarem, tá sempre branco aquele negócio. Parece que alguém tá sempre limpando. E não, na verdade, que é uma membrana de Teflon, tá? Que a sujeira, claro, fica ali, cai ali, né? Só que como ele tem baixo coeficiente de atrito, é antiaderente, né? A chuva lava e tira toda a sujeira. Então ele é ótimo como membrana de cobertura para quando é difícil fazer a manutenção toda hora, né? E a gente chama então como uma membrana autolimpante, né? Então ali, ó, autolimpeza da película, da membrana, né? Então muito bom para coisas grandes assim, estádios, coisas que tu não tem muito acesso para fazer manutenção e limpeza. Então não é só panela, né? Por isso que é importante conhecer as propriedades para a gente saber aplicar esses materiais aí, pessoal. Aqui também foi feito uso desse tipo de membrana, né? Então tem se usado bastante nos estádios essa membrana de Teflon, tá? Deixa eu dar uma paradinha aqui, pensar um pouquinho, pessoal. Pera aí.